Pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como se classifica os pontos críticos, tá? De acordo com o primeiro método, que existe outro método também de classificação de ponto crítico, que é o método da segunda derivada, e eu vou apresentar esse método em alguns vídeos aí pra frente, tá bom? Então esse é o primeiro método para classificar ponto crítico, e a gente vai aprender ele agora, tá? Vocês conseguem ver que em todos os lugares que eu coloquei esse segmento de reta amarelo são pontos críticos, né? Porque se a gente pegar a reta tangente a esse ponto, a reta ela tem inclinação zero, certo? E nesse também, nesse também, tá? Mas eles vão ser classificados de formas diferentes, certo? Nem todo ponto crítico vai ter a mesma classificação. Então tá. Vocês conseguem ver que aqui, por exemplo, no primeiro, é um ponto de mínimo, certo? Porque aqui nas redondezas esse ponto ele é o ponto que alcança a menor altura aqui no y, certo? Então ele é um ponto de mínimo, mas ele é um ponto de mínimo local ou relativo, tá? Porque existe pelo menos algum outro ponto que seja menor do que esse, que esteja mais abaixo, por exemplo esse aqui, certo? Então é um mínimo local que a gente fala, tá bom? Nesse caso aqui é um máximo local, certo? Porque, por exemplo, aqui quando a função vai muito para lá, ela já cresce bastante, ou muito para a direita, ela também já cresce bastante. Então aqui é um máximo local, um caso de máximo local, tudo bem? Agora, se eu imaginar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele é um ponto de mínimo, certo? Vocês conseguem ver que ele é um ponto de mínimo, certo? Mas que ele é o menor... É a menor altura que o y chega, que a função chega no eixo y, certo? É o menor y que a função consegue chegar. Certo? Então eu posso falar que, além de ser um ponto de mínimo local, ele é um ponto de mínimo global. Porque em todo o domínio da função, esse é o x que tem o menor y possível, certo? Então eu posso falar que esse é um ponto de mínimo local, certo? Porque nas redondezas ele é mínimo, mas ele também eu posso falar que ele é um ponto de mínimo global, porque no domínio inteiro da função eu não tenho nenhum ponto que seja menor do que esse, certo? Tá. E esse outro ponto aqui que não é mínimo nem máximo, eu vou chamar ele de ponto de inflexão, tá? Certo? Bom, aqui eu separei um gráfico para vocês verem e ficar mais claro, tá? Aqui está o gráfico da minha função f de x, e aqui embaixo está o gráfico da minha função derivada de f de x, tá? Então, como vocês conseguem ver, enquanto a derivada está decrescendo, quer dizer, enquanto a minha função original ela é decrescente, certo? A minha função derivada ela é negativa, tá? Certo? Até que minha função derivada atinge o zero. No momento que a minha função derivada atinge o zero, é um ponto crítico. Certo? Aqui minha função começa a crescer novamente, certo? Até o próximo ponto crítico, que cai bem aqui quando a derivada é igual a zero, tá? E quando a derivada ela é maior do que zero, quando a derivada é positiva, a minha função é crescente. Certo? Depois desse ponto crítico, minha função começa a decrescer novamente, tá? Até atingir um novo ponto crítico, que é aqui, tá? Quando a função é decrescente, a minha derivada é negativa, certo? Vocês conseguem ver isso? Tá? Depois desse ponto crítico, a minha função ela começa a crescer novamente. Quer dizer, minha função derivada começa a crescer, minha função derivada é positiva, então minha função ela cresce, começa a crescer novamente, tá? E aqui mais pra frente vocês conseguem ver que a função derivada ela tangencia o eixo x, certo? Então existe uma raiz aqui, tudo bem? Mas é uma raiz de tangência, certo? A minha derivada ela não está positiva e vira negativa aqui embaixo. Ela está positiva, ela tangencia, tem um ponto que ela é igual a zero, mas logo ela volta a crescer novamente e é positiva. Então por isso que a função ela não tem decrescimento, ela só cresce, chega aqui no ponto crítico, tá? Onde que ela não tem crescimento nem decrescimento, onde que a inclinação é zero, e ela passa a crescer, quando a derivada ela fica positiva novamente, a função passa a crescer novamente, não tem nenhum ponto que ela é decrescente aqui. Então, eu vou chamar isso de ponto de inflexão, tá? E como que eu vou classificar esses pontos só sabendo o sinal da minha derivada? Por exemplo, aqui eu sei que tem um ponto crítico, certo? Mas como que eu vou descobrir qual o ponto crítico é? Como eu vou classificar esse ponto crítico? Se eu perceber que daqui para a esquerda a minha função é decrescente e daqui para a direita ela é crescente, só pode ser um ponto de mínimo, certo? Porque ela está decrescendo e ela começa a subir de novo. Então é um mínimo, certo? Agora vamos supor que eu estou aqui.
eu calculei minha derivada, igualei a zero e descobri que esse x aqui gera um ponto crítico. Mas como eu vou classificar esse ponto crítico? Como que eu vou saber classificar esse ponto crítico? Sabendo que à esquerda desse ponto crítico a função é crescente e à direita a função é decrescente, ou seja, à direita desse ponto crítico a função é positiva e à esquerda desse ponto crítico a função é positiva e à direita desse ponto crítico a função é negativa, ou seja, a função ela cresce, ponto crítico decresce, só pode ser ponto de máximo, certo? Agora, se eu tenho um ponto crítico e a derivada ela mantém o sinal, sendo ele positivo ou negativo, certo? Ou seja, aqui tem um sinal e depois o ponto crítico mantém o mesmo sinal. Então isso vai ser um ponto de inflexão, tá? Então essa é a moral da história. A gente vai ter um exemplo barra exercício no próximo vídeo para classificar pontos críticos, tá? Então um grande abraço e falou!